Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Caipirosca. E eis o que ele tem a dizer: Olá, Coruja, tema livre sobre dinheiro. Ponto final, acabou aqui. E muito obrigado, Caipirosca, pela doação e pelo excelente assunto de vídeo. Eu vou fazer um vídeo ainda mais completo, não só sobre dinheiro, mas também sobre análises socioeconômicas do mundo contemporâneo, tá? Apenas umas breves observações. E aquele recado de sempre, né, senhores? Se quiserem promover um vídeo e ajudar o canal a permanecer de pé e gratuito a todos os homens, porque como vocês devem saber, eu perdi a monetização desse canal aqui porque eu falei demais, né? Eu descumpri as diretrizes da plataforma, que é basicamente só falar de forma não elogiosa sobre seres de luz. Por isso que alguns vídeos aí sumiram, mas eles estão salvos, eles estão disponíveis na playlist para membros, só que com a perda da monetização eu também perdi a área de membros. Então eu estou trabalhando aí para abrir uma nova área de membros em uma outra plataforma para que não tenha esse problema de novo, tá, senhores? Só avisando a vocês mesmo, isso deve acontecer no próximo mês ou no mês seguinte, tá? Mas não se preocupem, eu vou continuar produzindo porque eu não faço isso só pelo dinheiro, eu faço isso porque eu gosto, né? Então, lembrando a vocês que se quiserem ajudar o conteúdo a permanecer de pé, me incentivar a continuar, vocês podem fazer uma doação, escolher um tema de vídeo livre aqui na descrição e no comentário fixado. E vocês também podem apoiar o conteúdo deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando esse vídeo e ficando à vontade na seção dos comentários, porque isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas interessadas, né? Agora vamos a esse assunto. Por que a geração Z não quer trabalhar, não quer casar e não quer ter filho? Cara, é aí que está a questão. O motivo disso tudo é sumariamente econômico, né? Vamos por partes. Por que a geração Z não quer trabalhar? Não é que a geração Z não quer trabalhar, a geração Z está percebendo que o ambiente de trabalho, né, o mundo corporativo principalmente, ele é um grande hoax, cara, é um grande esquema, muitas das vezes até golpista, né? Você passa muito tempo num sistema de gincaninha social, sabe, um etapismo. Você tem que passar por várias etapas para muitas das vezes nem ser recompensado, né? Ou ser recompensado com mais trabalho. Pegue, por exemplo, você faz o ensino básico, né? Que é a educação fundamental e média, que já toma grande parte da sua vida, né? Mais ou menos até os 18 anos. E veja só, a partir daí você não tem acesso a um bom emprego no mundo corporativo, no CLT, como chamamos, né? Com essa formação, você não ganha um bom salário nesse mundo. Você vai ter que ser informal. E olha que informal paga muito melhor do que muitos empregos até de nível superior, né? Pelo menos de entrada que estão oferecendo. Aí o outro etapismo é você ter que fazer faculdade. A faculdade geralmente te cobra 5 anos da sua vida, muito esforço. A maioria das faculdades públicas, elas são aos arredores das cidades, né? Aqui no Brasil, para tentar contemplar o máximo de pessoas de cidades vizinhas. Então, muitas das vezes você tem que cruzar a sua cidade ou até sair da sua cidade para ir para a faculdade. Tu tem que passar por um transporte público horripilante, que é basicamente uma carruagem de senzala, aquela porra, não querendo ser humilhante, né? Mas é a verdade, o negócio é degradante mesmo ali, aquela coisa. Sem falar na insegurança, né? Porque esse país é amaldiçoado, a gente sabe muito bem. Então, eu mesmo quando ia pra faculdade, eu tinha um segundo celular. O meu celular eu deixava em casa pra ouvir música, eu levava um Xperia fudidão, tá ligado? De 2011, eu acho. Ele era muito antigo, muito antigo. Pelo simples fato de que eu tinha medo de ser roubado. Quando eu tinha que levar o meu celular oficial pra faculdade, por conta de algum seminário ou coisa do gênero, eu levava os dois, porque caso houvesse um arrastão no ônibus, e graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, mas eu estava precavido, eu entregava o celular velho, né? Porque geralmente os bandidos eles estão com pressa, nem olham o que você está botando ali, só querem saber que você botou um celular. E tipo, se eles me questionarem, eu falo, pô, irmão, eu sou pobre, entendeu? Esse é o celular que eu tenho. E sem falar que as faculdades, a gente sabe muito bem, né? Principalmente as públicas, elas são antros de sacanagem, você mal aprende algo. Se eu aprendi alguma coisa na faculdade, foi relações pessoais, tá? Eu aprendi como é que o mundo, principalmente o Brasil, realmente funciona, como é o esquema da indicação, do favoritismo, da camaradagem e meramente da corrupção, né? Eu aprendi que se você quer ganhar alguma coisa, principalmente dada por seus superiores, você tem que chupar o ovo deles pra caralho. Verdade seja dita, você tem que babar muito ovo de professor e fazer parte de uma patotinha se você quiser algum tipo de benefício que, na teoria, era para ser garantido de forma meritocrática. Pelo menos pelas próprias políticas da faculdade, mas isso não acontece, né? A grande verdade é que você tem que babar ovo dos outros. E isso te treina para o mercado de trabalho. Não posso nem dizer que isso é uma má educação, porque o mundo
principalmente o Brasil, funciona assim. Então você chupa as bolas do teu professor para aprender a chupar as bolas do teu chefe. Sem falar que muitas das vezes, outra coisa que você aprende também que é necessário no mundo corporativo e na sociedade em geral é se prostituir. Só que se prostituir moralmente, né? Se prostituir ideologicamente. Você vai ter que fazer parte de uma patotinha ali para você ter, muitas das vezes, não só benefícios, mas um mero estilo de vida dentro da faculdade que é básico para sua formação. Se você quiser que alguém faça favores a você, se você quiser ter grupo de apoio, se você quiser entrar numa panelinha, infelizmente você tem que se prostituir dentro da faculdade, tá? E você se sente realmente como uma prostituta. Você fala coisas que você não acredita, você afirma coisas que você jamais afirmaria, você se subverte, entendeu? Você se subverte, você tem que fazer isso. E não se enganem, é necessário, isso é necessário, tá? Felizmente, como eu fiz um curso um pouco mais à direita, né, eu não passei tanto por isso, mas se você faz um curso mais neutro ou à esquerda, como por exemplo de humanas, você tá ferrado, tá? Você tá ferrado. Felizmente o meu curso ele foi o mais à direita, é o mais à direita possível, acho que vocês já conseguem até imaginar qual é. Mas eu não vou dar essa informação porque isso acabaria facilitando aí encontrar minhas informações pessoais. Então eu não tive tanto problema, eu consegui viver de boa na faculdade sendo neutro, o famoso centrão ou isentão, né? Mas ainda dava para perceber ali uma clara doutrinação. Sem falar que as faculdades públicas do Brasil elas são antros de drogas e sacanagem. É uma coisa que realmente pode te desvirtuar se você não tiver muita coisa na cabeça. Mas, novamente, esse tipo de educação é necessário para você viver na sociedade brasileira, que ela é geralmente assim, né? E aí, depois da faculdade, você tem que entrar num novo etapismo. Você tem dois caminhos a escolher. O etapismo do CLT, né, que é você entrar num emprego assim, de base mesmo, com um processo seletivo que já é uma grandíssima gincana, extremamente exaustiva. E aí, se você for efetivado, né, na verdade você entra num sistema de estágio geralmente, mais uma etapinha, né? E ali no estágio você tem que passar por etapas dentro dessa etapa para ver se você vai ser efetivado. Isso quando você não entra como somente aprendiz, né, para ganhar experiência, não é nem pago. Tem estágios que não são pagos mesmo. Inclusive, já vi relatos de empresas que ficam trocando de estagiários de 3 em 3 meses para não pagar salário. Ou para pagar um salário assim de metade do salário mínimo ou até menos. Tem muitas empresas grandes, tá? Que são assim do Brasil inteiro, não só locais que fazem isso, não se enganem. Então é um desrespeito, uma sacanagem muito grande que é feita com a geração Z. Porque esse tipo de absurdo, essa anomalia, né, só aconteceu nessa geração, cara. Trabalhar sem receber ou recebendo muito menos do que o digno só aconteceu nessa geração. E aí, quando você é efetivado, você começa ganhando geralmente um salário mínimo e meio. Cara, até 3 salários mínimos é muito difícil viver nesse país, tá? É muito difícil viver nesse país. Eu acredito que, de acordo com a inflação atual, você precisa de R$6.000 para começar a viver. O resto você está sobrevivendo. Abaixo disso você está sobrevivendo de fato. Isso se você mora sozinho. Então você começa ganhando um salário mínimo e meio, no máximo 2 salários. Se o emprego for bom, você 3, mas isso é raro. E isso é a base, você tem que entrar num outro etapismo para começar a subir de carreira e ganhar mais. E geralmente, quanto mais você trabalha, mais trabalho te dão, tá? O que eu aprendi no CLT foi isso. Quanto mais você trabalha, mais trabalho te dão. E eles tentam trocar a responsabilidade por um salário um pouco maior, mas eles aumentam a responsabilidade e o trabalho em 100% e aumenta o seu salário em 20%, por exemplo. A segunda opção que você tem é o famoso concurso público, né? Que basicamente toda geração Z tem uma tara por isso. Porque eles acham que aquilo é mais estável, né? É muito difícil você ser demitido, o Estado ele simplesmente não tem cortes de gastos, né? Muito pelo contrário, ele só tem aumentos de gastos. Então essa coisa de demissão em massa, a empresa passou por uma fase ruim, isso não acontece no concurso público. Lá só demite por justa causa e o salário costuma ser um pouco melhor, porque o Estado é a maior empresa do país, né? E é uma empresa corrupta pra caramba, que ganha dinheiro na base do estelionato, a gente sabe. Então não raramente, né? Já está se tornando até mais comum, mas é muito difícil ter cortes de gastos, diminuição de salário ou congelamento de salário. Pelo menos é mais comum, menos comum do que no CLT. Só que é um outro etapismo, tá? Você tem que passar 3, 4, 5 anos, às vezes, estudando para o mesmo concurso, principalmente se ele for um concurso que paga mais e é mais disputado, né? E aí, se você ficar nessa sina, cara, você vai começar a trabalhar só aos 28, 29, 30 anos de idade, entendeu?
Até aí você vai estar morando com os pais. Inclusive dentro da geração Z, muitos dos jovens até essa idade, jovens não, né? Já são adultos formados, estão morando com os pais até essa idade. E as taxas de aceitação dos concursos públicos são baixíssimas, né, comparado à ampla concorrência. Então, o que acontece é que a cada um que passa, aquele seu primo, né, sua tiazinha vai lá no Natal, num jantar de domingo, sei lá, ela fala, seu primo passou no concurso público, tá ganhando 10 mil por mês. Para cada primo seu que passou em concurso público e tá ganhando 10k, tem pelo menos aí uns 200 ou 300 outros que deram de cara na parede e vão tentar no ano seguinte. E desses aí, 99% não vão conseguir nunca. 99%, uma quantidade grande, porém silenciosa, vai desistir e vai ter perdido tempo. Mas o tal concurso público ele ainda é muito desejado pela geração Z. Só que essa galera não vai aposentar, tá? Essa estabilidade tem data para acabar, porque se eles estão contando com a aposentadoria do Estado, eles não vão ter isso por conta da taxa de natalidade. Quem sustenta a Previdência é a reprodução. E as novas gerações não estão se reproduzindo, simples assim. Não vai ter jovem suficiente para sustentar o esquema de pirâmide que é a Previdência, que vai permitir com que vocês dessa geração se aposentem. Então, mantenham isso em mente caso vocês sejam funcionários públicos, porque eu acredito que a gente já teve reformas da Previdência que foram bem sacanas, né? Já fuderam muita gente, mas o brasileiro, em média, ele tem uma memória muito curta, então ele já esqueceu. Então, pela minha previsão, a Previdência brasileira vai quebrar, assim, no máximo uns 10 anos. E por que a geração Z não quer se reproduzir, cara? Pelos motivos que eu citei anteriormente, né? Uma questão econômica. Não tem dinheiro, tá? Criar filho está muito caro. O Estado ele está precisando arrecadar cada vez mais, está aumentando os tributos e também está cheio de dívida, então ele tem que expandir a base monetária. Basicamente é imprimir dinheiro. E a gente sabe, quanto mais algo é disponível, menos valioso ele é. Pense se Leonardo da Vinci tivesse pintado, sei lá, 2.000 Mona Lisas. Uma Mona Lisa valeria muito menos do que a única Mona Lisa que ele pintou original que está no Louvre até hoje. Isso é economia básica, então quanto mais o Estado imprime dinheiro, menos o dinheiro vale e essencialmente as coisas ficam mais caras, né? O que o brasileiro consegue enxergar é que os preços estão aumentando, mas eles não conseguem enxergar que é o Estado que está imprimindo mais dinheiro, expandindo a base monetária e fazendo o dinheiro das pessoas valer menos, comprar menos e a informação que se passa é que o preço das coisas está subindo. Quando a leitura correta é que o dinheiro está valendo menos. E criança custa caro, tá? Criança custa caro, mulher custa caro. Mulher custa caro por quê? Segundo os censos, elas pedem mais demissão, elas mudam mais de emprego, elas trabalham menos horas por dia, fazem menos hora extra e ainda reclamam que ganham menos, mas elas trabalham menos. Se você for ver o apanhado geral, que é geralmente o que usam para dizer que homens ganham mais que mulheres, no geral os homens também trabalham mais que mulheres. Eles são mais ambiciosos, eles são mais competitivos, eles fazem mais horas extras e tal. Mas acima de tudo, para você ter filho, você tem que engravidar uma mulher. Ela precisa parar de trabalhar por isso. Geralmente, as mulheres quando engravidam, elas não querem mais trabalhar, entendeu? Uma mulher que quer casar e ter filhos realmente, ela quer se tornar dona de casa, no geral. Ela quer que o marido a sustente, mas como é que você vai fazer isso com essa economia fodida, cara? Teu pai conseguiu fazer isso aos 18 anos de idade, sustentou você, seu irmão e sua mãe com um trabalho de base, né? Talvez um trabalho de pedraria, de carpintaria, um trabalho desses aí, braçal, simples. E ele ainda conseguiu ter um chevetão, ele ainda conseguiu financiar uma casa, comprar um terreno, construir ali, ele conseguiu fazer isso. Hoje, para você fazer isso, você tem que ser quase milionário para fazer uma zorra dessa toda. O carro mais barato do Brasil custa 70 mil reais, porra. Ou por volta disso, né? E é uma caixa de fósforo. O terreno básico, assim, para você ter uma casa de solteiro no Brasil, está custando 300, 400 mil reais. Teu pai comprava isso por 3 mil reais. Cara, custo de vida para mulher e criança. Meu irmão, caríssimo. Produtos de mulher são mais caros. Por quê? Porque elas pagam. Porque os homens pagam, os homens compram. Então, assim, é a mão invisível do mercado, entendeu? Então não está valendo a pena se reproduzir. Muitos acreditam que esse é um plano global, né, para diminuir a taxa de natalidade, diminuir as pessoas no mundo, aumentar o controle, criar uma moeda global e tal, uma coisa meio Illuminati da coisa. E para ser sincero, isso não é impossível que seja um plano. Mas a grande verdade é que a gente não pode fazer nada em relação a isso. Se for um plano mesmo, bom, eles venceram, né? O máximo que a gente pode fazer é navegar esse mar tempestuoso aí. Porque, de fato, a tecnologia tem aumentado, né? A produção de várias commodities aí tem ficado cada vez mais fácil,
Mas a questão é que os preços não estão se mantendo sequer, muito menos diminuindo, né? Os preços estão aumentando, embora seja mais fácil e mais rápido produzir os produtos que a gente conhece. Por que isso está acontecendo? Pare para pensar, expansão da base monetária. O Estado ele imprime mais dinheiro do que a tecnologia avança, porque a tecnologia, quando avança, tende a baratear as coisas. Mas o Estado é tão FDP que ele contrapõe isso com o aumento da base monetária, não só sobrepujando a diminuição dos preços da tecnologia, do avanço tecnológico, mas também piorando os serviços com um monte de lei draconiana, basicamente, né? Na base da canetada mesmo, da burocracia. Cara, pela minha leitura, o grande Leviatã é o Estado, o grande inimigo é o Estado, né? Verdade seja dita. E agora a questão dos casamentos, cara. Por que a geração Z não quer casar? É muito simples, né? É muito simples. Pra que casar, cara? Qual o objetivo disso, entendeu? A própria geração Z tá se tornando um pouco mais pragmática. O casamento, ele tem esse véu moral e esse véu religioso, mas na verdade ele sempre foi um arranjo utilitarista. Foi uma coisa feita para satisfazer as necessidades e os desejos de ambos os lados, de homens e mulheres. O homem ele quer ter uma parceira, ele quer ter sexo fácil, ele quer ter a fertilidade da mulher ali também, se reproduzir. Talvez a mulher sonhe também se reproduzir, mas geralmente são os homens que querem mais se reproduzir, principalmente hoje, né? É só você fazer um pequeno teste. Você pode ver que os homens eles estão mais interessados em reprodução do que as mulheres. Eu até entendo, as mulheres elas tendem a ter o ônus físico da reprodução, então elas têm um pouco de medo quanto a isso, né? Medo da gestação, medo do mal-estar ali, medo da perda também de atratividade da juventude, medo de criar criança, medo de abandono. É compreensível, vamos botar assim. Então, elas, pelo que eu tenho observado, elas parecem menos interessadas em se reproduzir do que os homens e também puderam. Vou te dizer que se eu fosse mulher, eu também não teria filho. Porra, ia querer muito menos, né? Porque já homem eu não quero ter, imagine. Então tá se percebendo que o casamento ele não é mais um arranjo de enriquecimento como era antes, né? Onde você fazia network com a família do seu cônjuge, onde você teria filhos para ajudar no seu negócio, passar a sua herança. Mas tipo, que herança a geração Z vai passar, né? Que negócio a geração Z tem? Que tipo de trabalho precisa de gente, precisa de familiares para lidar como eram os trabalhos braçais antigamente, né? Coisa de cuidar de roça e tudo mais. Você via casais assim camponeses aqui no Brasil que eles viviam assim numa casinha minúscula, mas tinham vários filhos. E isso fazia eles terem mais dinheiro, porque, veja, a filha ele poderia vender por dote. Poderia casar ela por dote, então seria uma renda a mais, né? E se ela fosse bonita, ela poderia se casar até com um homem rico, que ia ajudar a família dela. Isso é geralmente o que as próprias mulheres querem, né? Do seu marido, que ajude a família dela. E se fosse um homem forte, ele, lá na adolescência, no meio da adolescência, ele poderia trabalhar no campo e gerar mais renda do que ele custava para a família, né? Ele poderia pagar não só sua própria alimentação, mas também inserir mais dinheiro. E se ele fosse genioso, ele poderia até ter uma ideia, poderia ter tendências ao empreendedorismo, ele poderia ser brilhante de alguma forma, né? E acontece. E como é que você pode fazer isso? Tendo vários filhos, para ver se algum vai nascer brilhante. Aí ele acaba sendo o preferido, né? Ele acaba sendo o preferido. Inclusive, o primogênito tende a ser o preferido justamente porque ele se desenvolve mais rápido, então ele começa a contribuir para a família mais cedo, então ele começa a receber favoritismos, ele começa a receber mais feedback da família, feedback positivo, né, e tal, ele fica mais confiante, e isso melhora até mesmo a produção dele, né? É meio que um viés de confirmação. E por conta da competitividade, os mais novos, eles querem superar o mais velho. Isso é uma competitividade boa que pode levar aos filhos ali entrarem num sistema de tentar agradar mais a família e assim a família vai enriquecendo. Só que isso não acontece mais hoje em dia. Não acontece mais porque não dá para ter tantos filhos assim. Porque filhos hoje empobrecem, tá? A grande verdade é que filhos empobrecem. Por conta da questão econômica que eu expliquei aqui abrindo esse vídeo. Porque as pessoas querem ter filhos cada vez mais tarde hoje, principalmente as mulheres, tá? Elas querem deixar para ter filho aos 30, 35. Não dá para ter muitos filhos por conta disso. E também é comprovado, quanto mais velha a mulher é, mais problemas o filho tende a ter, tá? Principalmente autismo, que é uma condição psicológica que é muito detrimental para o desenvolvimento econômico e social do indivíduo. E isso é um fato, tá? Mulheres acima dos 25, elas têm altas chances de ter um filho autista.
Mas nenhuma mulher quer ser mãe, quase nenhuma mulher quer ser mãe hoje antes dos 25, cara. Elas querem deixar para os 30, 35, sem se preocupar se o guri ele vai ter problemas de desenvolvimento. Justamente por quê? Por que elas querem ter filhos a essa idade, principalmente? Porque elas precisam se manter também, né? Os homens não conseguem sustentar elas durante a sua juventude. Então elas querem ter acesso também às benesses da vida, que vão vir através do dinheiro, e o dinheiro vem através do trabalho. Elas querem experimentar, elas querem viver, inclusive tendo outros relacionamentos, e mal dá para culpar elas por isso, né? Para ser sincero, são seres egóicos, né? Assim como nós somos. Elas têm os interesses delas. E o ponto é o seguinte, é uma verdade que ninguém pode negar. A responsabilidade da reprodução é mais feminina do que masculina. É uma coisa que a sociedade hoje ela não admite, mas é a grande verdade. Principalmente pelo fato de que mulheres têm mais de 20 métodos contraceptivos. E eu considero que os homens só têm 2, tá? Pode-se dizer que coito interrompido é um método contraceptivo, mas nem sempre pode ser considerado dessa forma. Então o homem só tem camisinha e vasectomia. Sendo a vasectomia um processo cirúrgico invasivo, que é muito caro se você fizer por métodos particulares, e pelo método público você precisa ter 2 filhos, se não me engano, né? É bem burocrático, você tem que fazer psicoteste e os próprios profissionais ali, enfermeiras e médicos, eles tentam te convencer a não fazer vasectomia. É muito fácil você ser negado pelo SUS e blá 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 blá. Então o único método acessível e confiável contraceptivo para o homem é realmente só a camisinha, né? Enquanto a mulher tem DIU, tem pílula, tem vacina, tem a camisinha feminina também. Tem até aqueles adesivos, né? Elas botam os adesivos no braço e fica infértil. Pronto, acabou. Claro, grande parte desses aí são bombas hormonais que fazem um mal desgraçado para a mulher a longo prazo, e elas não sabem disso, não querem saber. Porque simplesmente a conveniência, né, de transar sem ter filho é muito maior do que as consequências, segundo, sei lá, a mídia ou elas mesmas. E essa bomba de hormônios deixa elas maluquinhas, tá? A grande verdade é que deixa mesmo. Inclusive, tem até pesquisas que mostram que mulheres sob esses tratamentos hormonais contraceptivos mudam até o seu padrão de seleção sexual, tendo atração por homens diferentes. Eu acho que homens até mais afeminados, né? Cara, então, para concluir esse vídeo aqui, agora falando um pouco mais sobre dinheiro propriamente dito, né? Moeda mesmo. Cara, a geração Z ela tá percebendo também que o dinheiro ele é um fluxo, sabe? Ele tem que ser um fluxo. Não tem mais esse negócio de guardar dinheiro, porque simplesmente ele está desvalorizando muito rápido. As coisas estão encarecendo muito rápido. Então você ficar guardando dinheiro, cara, não faz sentido. Eu conheço várias geração Z que eles torram todo o dinheiro que ganham no mês. Na verdade, isso é muito comum do Brasil e sempre foi. Só que nas gerações antigas eles tinham um pouco mais de sobra, né? A geração Z, geração Y até mesmo, cara, pega seus 3, 4 mil, alguns abastados ganham 5 mil, e esses são minoria no Brasil, né? Acho que são 10% ou menos. Pegam o seu dinheirinho no mês, torra tudo, e alguns meses eles ficam até mesmo no vermelho. É menos da metade do tempo que eles ficam no 0 a 0, a maior parte do tempo eles ficam no vermelho, e quase nunca sobra nada, quase nunca eles ficam no azul. Então o que está acontecendo com a nossa economia? A geração Z está parando de trabalhar em empregos de base. Estão abrindo mão de ser caixa de supermercado, repositor, estão abrindo mão de trabalhar em corporações, né? Estão abrindo mão de trabalhar em firmas, né? Principalmente aquelas que são extremamente pressionantes. Aquelas que ficam pedindo para você bater meta, né? Aquelas que ficam pedindo para você mandar relatório toda hora, aquelas que ficam exigindo funcionalidade também pudera, né? Também pudera. Eu vejo prints assim de caras, principalmente geração X e Boomer, né? Que ficam falando, essa geração Z tá muito preguiçosa, não tem nenhum tipo de fidelidade, não veste a camisa da empresa. Porra, teve um geração Z mesmo que pediu demissão com 2 anos de empresa só porque ele ia ganhar a mesma coisa, só que ia trabalhar remotamente. Porra, não tem nenhum tipo de credibilidade, não dá pra confiar na geração Z. Tipo, pra você ver, né? Como a geração X e Boomer geralmente são muito arrogantes, porque eles querem realmente diminuir a sua expansão. Eles querem evitar o seu crescimento para que seja benéfico para eles. Então, o desgraçado ele não teve a sensibilidade, a humanidade. O cara que escreveu isso, né? Não teve a sensibilidade de perceber que o indivíduo ele tem que buscar a sua realização, entendeu? E se trabalhar mais confortavelmente de casa para ganhar o mesmo salário, que seja. Você não pode ser arrogante achando que o seu funcionário ele te deve alguma coisa só por você ter dado um emprego e um salário para ele. Então é uma briga de egoísmo, né? O geração Z ele tem o egoísmo dele e isso
meio que bate de frente ali ou se encontra com o egoísmo das gerações anteriores, que são os que estão em cargo de chefia porque estão aí há mais tempo e porque vieram de uma época onde a economia fomentava, né, o surgimento de empresas, tinha mais inovação. Então isso é um conflito geracional. E você vê como é a arrogância da geração X e da geração Boomer. Pegue, por exemplo, aquele vídeo do Pondé, né? O título do vídeo é: a geração Z vai prestar para alguma coisa? Porque o assunto dele era justamente esse que eu estou fazendo. A geração Z não está casando, não está tendo filho, também não quer trabalhar, pelo menos não em empregos de base, não em empregos CLT tradicionais. Então o título do vídeo é: a geração Z vai prestar para alguma coisa? Então você vê que os arrogantes, eles querem que você preste algo a eles, né? Eles não querem que você busque a sua realização, eles não querem que você busque a sua satisfação, eles querem que você sirva. É como se você fosse um escravo mesmo. Então é uma arrogância brutal que vem de uma geração extremamente prepotente, que diz que as novas gerações são preguiçosas, que fazem tudo no mole e que se tivessem a nossa juventude... Eu faço parte da Y, tá? Nasci um ano de diferença para CZ. Mais ou menos isso. Então as gerações antigas dizem que se tivessem a nossa juventude hoje, estariam ricos, milionários e que é tudo muito fácil e blá blá blá. Sendo que, na verdade, eles não conseguem mexer no celular, no computador, não conseguem aprender nada novo. E a desculpa deles é que, já não estou mais jovem, eu não tenho mais paciência para isso. Então é uma arrogância, uma prepotência assim, fundada em basicamente nada, porque vieram de uma geração onde a maioria do trabalho era braçal, não era intelectual, e tenta se gabar disso, né? Tenta se gabar de que no passado pegava no pesado, pegava no batente, e agora a geração Z quer trabalhar de casa, quer trabalhar na frente do computador e tal. E para não ser de toda crítica, eu vou até também dar uma certa razão a alguns das gerações anteriores, porque existem muitos trabalhos braçais, principalmente aqui no Brasil, que é um país analógico, que pagam muito bem, tá? Como cursos técnicos profissionalizantes de refrigeração, de marcenaria, de tornelaria, de mecânica, de elétrica, tá? Pagam muito bem, tá? Tem até motoboy tirando R$300 por dia só em entrega. Isso não é nem curso técnico profissionalizante, você só precisa de uma moto e nem precisa ser sua, né? Pode ser alugada. E é uma coisa que a geração Z está preferindo bastante, né? Não obstante, nós temos aí técnicos de ar-condicionado, né? Eletricistas, encanadores, que fazem cursos técnicos profissionalizantes, atendem a domicílio, cobram por hora, trabalham quando querem, são seus próprios chefes e dependem basicamente do próprio anúncio. Se eles anunciarem, eles vão ter clientes sempre, né? Principalmente no boca a boca, na confiança. E o melhor é que você não precisa prestar documentação a ninguém. Quando você vai na casa de uma pessoa fazer um serviço desses aí de ofício, a pessoa não quer ver seu diploma. Basta você saber o que você está fazendo e você pode ter aprendido com um tio, né? Com um pai, com algum parente seu, algum colega seu. E você é bom no que faz e pronto, acabou. E é de confiança e cobra um preço justo. E esse preço justo pode ser muito alto porque tem pouca demanda para isso. Então, de fato, o que está acontecendo no nosso país? Está acontecendo um êxodo formal. A geração Z está fazendo um êxodo da formalidade do CLT. Todos eles estão odiando o CLT, inclusive existem artigos dizendo que o CLT virou uma ofensa, virou um termo de chacota, um meme, né? Também puderam, o negócio é escravizante e você pode ganhar muito mais na informalidade. E no que isso vai acarretar? Futuramente, empresas menores com essa fuga, né, de empregados formais não vão conseguir competir, simples assim, vão acabar fechando. Porque elas não conseguem pagar um salário muito bom, o valor da nossa moeda não vai aumentar, muito pelo contrário, só vai diminuir, vai comprar menos coisa, né? A inflação vai aumentar. Só quem vai conseguir fazer um reajuste de salários e qualidade de trabalho, né? Como, por exemplo, sei lá, passar um 5x2 ou um 4x3, vão ser as empresas maiores, né? As grandes corporações, que vão poder e ter que se reajustar para reconquistar os jovens que estão indo para o mercado informal. Lembrando, esses jovens estão cada vez mais raros por conta da baixa taxa de natalidade. E são os jovens que mais trabalham, que são mais competitivos, mais ambiciosos e são os que as empresas querem de verdade. Os velhos são mais lentos, menos ambiciosos, já construíram riqueza e não são tão dependentes assim daquele trabalho, podem se demitir a hora que quiser e inclusive tem muita geração boomer aí que mesmo aposentado ainda trabalha porque simplesmente gosta de trabalhar ou porque já está num cargo alto o suficiente para não trabalhar tanto e ganha mais e tal. Então ele ainda continua, né, segurando aquele cargo ali, não deixando para as novas gerações, ainda tem isso. Então o cara já está ali em cargo de chefia, em cargo de gerência, está trabalhando pouco, está trabalhando só com gestão,
nada muito pesado, então ele fica ali e não dá o espaço para o mais jovem, né? Também tem isso, muitos dos boomers, eles, geração X, eles continuam aí trabalhando mesmo aposentados, mesmo tendo grana aí para viver o resto de suas vidas tranquilamente. Então, se qualquer coisa der merda, eles só saem, só vão embora, só se demitem. Então, cara, isso vai ter uma grande repercussão, tá? Isso vai causar uma pequena revolução, ou talvez uma grande revolução na economia e no mercado de trabalho. Principalmente a coisa da taxa de natalidade, né? A taxa de natalidade é uma coisa bem importante porque os jovens não estão nascendo, né? A gente está tendo um aumento progressivo da expectativa de vida, então os velhos estão vivendo mais. Isso significa que tem mais velhos aí, só que os jovens estão nascendo menos. Então é muito velho para ser sustentado também, né? Cara, e por enquanto a água não tá batendo na bunda, mas você vai ver, vai dar merda, o Estado ele também vai começar a entrar em pânico. Alguns países como Coreia, né, do Sul, acredito eu, Japão, China, que são países até bem populados, mas muito velho, baixa taxa de natalidade, pouca gente se reproduzindo, poucos jovens para sustentar esses velhos. Eles estão começando a criar políticas, né, de namoro, de relacionamento, forçando os jovens a ter na sua grade curricular uma matéria, né, de namoro mesmo. Não tá batendo, não tá funcionando. Por quê? Porque esses jovens estão pobres, né? As mulheres elas querem homens que tenham dinheiro e esses jovens não têm dinheiro. A mulher vai abrir as pernas para você e deixar você botar um filho nela se você pagar, se você puder sustentar ela. Então, o sistema não está deixando os jovens fazerem isso, né? Não são os jovens que não estão conseguindo, como a narrativa das gerações anteriores gosta de dizer, né? Porque eles vieram do ferro e do fogo, porque eles trabalharam pra caramba, porque eles sustentaram casa com 3, 4, porque eles tomaram mijada na cara, cagaram na boca dele e ele fazia de tudo e acontecia, porque ele saía de casa às 5 da manhã e voltava só 7 da noite. Mas se você trabalha de motoboy, de entregador, se você trabalha de Uber, se você é um profissional informal trabalhando 16, 17 horas por dia, meu parceiro, você consegue no máximo viver como solteiro, né? Viver como solteiro. Botar a mulher dentro de casa para ter seus filhos, para ela não trabalhar, para sustentar a guri, esqueça tudo completamente. Cara, tem vários outros problemas aí. O mãe-solteirismo, como eu expliquei, é um grandíssimo problema porque é um custo também enorme para o Estado. É uma reprodução disfuncional, verdade seja dita, porque sem pai presente há uma tendência muito maior para os jovens irem para o crime, para a gravidez na adolescência, que geralmente também leva a uma má reprodução, porque jovens não estão conseguindo sustentar seus filhos, os que têm gravidez não planejada. Ou então leva mais mãe-solteirismo, né? Gravidez na adolescência é muito comum levar um mãe-solteirismo, que gera uma bola de neve, gera uma reprodução disfuncional, inadequada, inapropriada para a situação da sociedade. Então, assim, só tem problema em cima de problema, em cima de problema, em cima de problema, cara. E eu não vejo uma resolução. O Estado, ele tá, em alguns países, ele está tentando forçar uma conciliação de gênero, tentando forçar ou incentivar de formas inadequadas também, disfuncionais, com que homens e mulheres voltem a se casar e se reproduzir, só que eles não estão percebendo que o grande problema disso é uma falta de dinheiro, né, principalmente por parte dos homens, e também uma equidade, né, equidade entre homens e mulheres. Isso é ruim porque as mulheres elas querem geralmente um homem que está acima delas para se relacionar, que ganha mais do que elas para se relacionar. E as mulheres elas estão ganhando tanto quanto quiçá mais que os homens em muitas áreas. Isso faz elas entrarem num celibato hipergâmico, do tipo, não tem homem bom o suficiente para mim, eu vou ficar na minha, não vou ter filho, não vou casar e ponto. As mulheres elas geralmente se relacionaram com os homens por utilitarismo, por pragmatismo. Elas se reproduziam com os homens porque aquilo dava a elas uma segurança na sua velhice, né? Uma certa previdência intrafamiliar, fazia com que o homem sustentasse, provesse ela e protegesse ela, né? Ela não tinha uma opção melhor. Hoje a mulher consegue fazer a própria provisão e proteção e elas comemoram isso. Elas acham isso uma maravilha, eu particularmente não estou nem aí. Só que eu vejo o problema disso, né? Eu vejo o problema disso é que as mulheres não estão querendo casar, nem ter filho, nem nada. Porque elas não estão vendo utilidade nessa zorra. Alguns homens também não estão vendo utilidade nisso, mas eu vejo que a maioria dos homens ainda tem esse senso romântico, né? Esse senso católico, religioso e tal, da reprodução, do legado, da herança, do não sei o quê. Então eles parecem ser mais movidos pela emoção, enquanto as mulheres estão sendo mais movidas pela razão, pela lógica.
Ironicamente, né? Ironicamente, porque era para ser o contrário. Então, assim, cara, eu poderia ficar falando, 45 minutos a 1 hora ainda mais sobre isso aqui, mas eu acho que é o suficiente, eu acho que eu consegui concluir o raciocínio. Então, vocês, senhores, muito obrigado por acompanharem até aqui. Um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência. Sempre vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja, até mais.